Bem-vindos ao podcast da Cefia Talks Portugal. Neste episódio falamos sobre uma patologia que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, afeta cerca de 3% da população mundial, a hepatite C. Trata-se de uma inflamação do fígado provocada pelo vírus da hepatite C que, quando crónica, pode conduzir à cirrose, insuficiência hepática e cancro. Neste episódio convidamos o Dr. José Presa Ramos, especialista de Medicina Interna do Hospital de Vila Real e responsável pelo projeto de erradicação da hepatite C até 2030 na região de Vila Real e Bragança. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Gostaria de convidá-lo a apresentar o Hospital de Vila Real. Ora bem, o Hospital de Vila Real é uma unidade do Centro Hospitalar Trás-os-Montes de Alto Douro. Este Centro Hospitalar Trás-os-Montes de Alto Douro comporta 3 unidades. A unidade de Vila Real, que é a unidade central deste Centro Hospitalar, e depois uma unidade mais pequena, que é o Hospital de Chaves, a unidade de Chaves, e depois uma unidade ainda mais pequenina, que é o Hospital em Lamego. Portanto, são estas as 3 unidades hospitalares que comportam o Centro Hospitalar Trás-os-Montes de Alto Douro. E basicamente serve a toda a população do distrito de Vila Real, mas também de alguns concelhos do Douro Sul, do Douro Sul. Isto é no fundo aquilo que é, dele um pouco, aquilo que é o hospital. Enfim, o hospital tem 350 camas, obviamente que é um hospital que já neste momento está subdimensionado, que é um hospital que já foi projetado há muitos anos para um determinado censo, e que agora as coisas mudaram completamente, não é? Nós temos uma população bastante idosa e, portanto, é uma população que precisa de muitos recursos de saúde, muito utilizadora de recursos de saúde, e, portanto, nós precisamos também, obviamente, e pontualmente, de internamentos, que às vezes são curtos. O hospital, o que é que este hospital tem? Este hospital tem uma tradição muito forte em ambulatório. É um hospital muito interessante, tem uma tradição muito grande em ambulatório, nomeadamente hospitais de dia. Como surgiu o projeto de erradicação da hepatite C até 2030 na região de Vila Real e Bragança? Este é um projeto muito ambicioso. Como se pode imaginar, este é um projeto do mais ambicioso que pode existir, quando Portugal continental, pelas previsões talvez mais otimistas, ou pelas novas previsões mais otimistas, será 2050 para Portugal. Haverá apenas um único território de Portugal que provavelmente também poderá alcançar esta mesma meta proposta originalmente pela OMS em 2030 de erradicação e eliminação de vírus de hepatite C, que é a região autónoma da Madeira. A região autónoma da Madeira que desenvolveu um projeto muito interessante, que está em curso, com muito bons resultados, e que estamos progressivamente a ver que eles provavelmente mesmo vão conseguir, esse sim, porque já está em curso, como é óbvio, alcançar esse mesmo feito de 2030. Portanto, eu diria que esses, de certeza absoluta, nós, aqui em Trás-os-Montes, o que é que nós esperamos é que, de facto, possamos ser, em Portugal continental, o primeiro território a alcançar esse mesmo dado. Quais são as principais etapas deste projeto? Nós aqui sim, portanto, temos um projeto que está assente em várias etapas. E, portanto, por isso mesmo, nós achamos que este projeto que está assente em várias etapas possa, de alguma forma, ser ele próprio exitoso naquilo que é os fins que nós pretendemos. Nós temos uma primeira etapa que estamos, neste momento, que já está em curso, em que estamos, a primeira etapa foi analisarmos no rastreio oportunista a faixa etária nos centros de saúde entre os 60 e 85 anos de idade. No fundo, vamos tentar avaliar aquela população que vulgarmente é conhecida no estrangeiro de baby boomers. Isto é esta etapa que está neste momento em curso
e que nós esperamos estar mais concluída durante agora o próximo ano. Nós já temos cerca de 2.000 testes efetuados, portanto, tentamos fazer mais 4.000 agora durante o próximo ano. Isto começou em abril. E depois temos outros meus projetos. Nós começamos com um projeto, por exemplo, do WeLink to Care, ou seja, fomos avaliar os doentes nossos perdidos dentro dos hospitais, fomos olhar dentro de portas aquilo que nós estamos a fazer para localizar e depois tratar estes doentes. Esse trabalho está feito. Estamos agora na fase em que temos que chamar os doentes que queiram vir ao hospital para poderem ser testados ou retestados e se derem positivos tratados, proposto o tratamento. Temos depois, realmente, este projeto, o projeto em que nós tentarmos facilitar o rastreio, o diagnóstico dos doentes com hepatite C em populações que nós sabemos de antemão, com populações com elevada prevalência de hepatite C. Com isto estamos a falar os CRIs, os Centros de Respostas Integradas, do CICAD, não é? E com as equipas de tratamento. E também os estabelecimentos prisionais. Qual é o principal objetivo deste projeto? Nós com isto vamos estar a saltar imenso espaço, para que os doentes sejam mais rapidamente identificados, por um lado, e, obviamente, mais fácil de tratar. E com isso, nós erradicarmos a doença. E nós, portanto, vamos tentar, é isso mesmo que nós vamos fazer, ou seja, nós vamos tentar facilitar o diagnóstico e, obviamente, dessa forma, o tratamento e chegar mais rapidamente à erradicação. Como pode entender, Susana, se nós identificarmos muitos doentes, tratarmos muitos doentes, vamos reduzir o pool de doentes com capacidade para infectar os outros. Portanto, isso é algo benéfico e, em termos de saúde pública, terá a repercussão que nós pretendemos, que é a redução progressiva do número de infecções, para que, no final, a gente possa dizer que a doença entre as doentes esteja erradicada. Resumidamente, qual é o plano de ação? Portanto, isto é, de facto, o nosso projeto, que nós esperamos que a gente possa dar início em janeiro de 2024, para que, então, durante um ano, esta máquina possa circular de forma rotativa entre estas diferentes instituições, os ETs, os estabelecimentos prisionais, quer no distrito de Bragança, quer no distrito de Vila Real. Tem uma ideia de qual é a taxa de incidência por infecção da hepatite C, portanto, na vossa região, e qual é o perfil do doente? Infelizmente, em Portugal, nós não temos grandes dados. E não vale a pena estarmos aqui, sim, com muitas coisas. Nós não temos grandes dados. Eu desde sempre ouvi falar que a prevalência, ou se era a prevalência da hepatite C é dada por volta de 1,5%. Eu não acredito nisso, muito sinceramente. Acho que é menor. Isto global, mas nas populações a que nós estamos a falar, que vão beneficiar deste mesmo projeto, a prevalência é muito superior. Nós andamos a falar de prevalência à volta dos 60%, dos 60% aos 80%. Neste tipo de população, vale a pena nós quebrarmos barreiras, porque, repare bem, o que nós pretendemos, e o ideal ainda não será alcançado, o ideal seria, tenho o diagnóstico e inicia tratamento. Qual é o seu maior desejo relativamente a este projeto? E quem sabe, nós gostaríamos muito, mas mesmo muito, que depois de demonstrarmos os nossos resultados, do benefício destes mesmos resultados, que isto possa ser uma prática, passasse a ficar, a ser enraizado, ao estar enraizado nestes diferentes locais que nós vamos trabalhar. Pudesse haver uma máquina destas no estabelecimento prisional, no seu departamento clínico, nas equipas de tratamento, exatamente a mesma coisa, de forma a facilitarem. Nós, os doentes, deixarão de vir ao hospital de todo, exceto se tiverem alguma situação que a gente acha que devem vir ao hospital. Serão tratados no seu local que habitualmente eles vão, que
habitualmente de pessoas que já conhecem, das rotinas que já conhecem, e, portanto, com isso facilitamos a adesão ao tratamento. E como é que surgiu o interesse em estabelecer esta parceria com a Cefaid? Nós devemos estar sempre próximos daqueles que nos podem servir melhor, certo? Se de facto a Cefaid tem este mesmo equipamento, nós só podemos estar perto da Cefaid. Mas também existe algo facilitador, como é óbvio. O nosso hospital, e de novo a patologia clínica do nosso hospital, é um cliente da Cefaid. Temos, enfim, dispomos neste momento do equipamento, enfim, não sei se poder chamar o Ferrari ou o Rolls Royce, enfim, da Cefaid, e portanto, torna algo fácil a conversa com a Cefaid. A Cefaid nós já sabíamos e já conhecíamos, enfim, quem anda dentro destes meandros da hepatologia, do vírus da hepatite C, portanto, isto era algo que já era conhecido, e portanto, junta-se, enfim, útil ou agradável, ou a vontade, enfim, com a fome, com a vontade de comer, e portanto estamos aqui, sim, precisamente agora, a discutir estas mesmas coisas e a falar sobre isso. No seu entender, quais são as principais vantagens de utilizar uma metodologia de diagnóstico rápido molecular num projeto desta dimensão? Se nós rapidamente conseguimos ter o diagnóstico, obviamente que vamos conseguir também ter mais diagnósticos, mais rapidamente. Obviamente, identificando mais doentes, podemos ter também mais doentes tratados. E felizmente nós podemos dizer isto neste momento, um doente tratado é praticamente um doente curado. Nós temos taxas de resposta diagnóstica sustentada à volta de 96%, 97%. Portanto, eu acho que se tornam seguro mesmo aqueles que, enfim, não se difíceis de tratar. Mas, portanto, com isto, diagnosticado, tratado, é curado. Portanto, com isto estamos a cumprir aquilo que pretendemos, da eliminação do vírus da hepatite C. E considera que ainda existe algum desconhecimento por parte da população em relação à hepatite C e às suas formas de contágio? Eu diria mais. A população portuguesa, em termos da sua literacia para a saúde, é muito baixa. Uhum. Nós temos muito pouca literacia para a saúde, infelizmente. Não só para a saúde, há muitas coisas, mas para a saúde, creio que aquilo que estamos a falar é muito baixo. E, portanto, existem ainda muitos mitos sobre esta mesma doença, sobre este mesmo vírus. As pessoas continuam a associar muito isto, o vírus da hepatite C, à toxicodependência, não é? Mas nós sabemos que, ok, verdade, é um fator de risco major para a aquisição do vírus da hepatite C, mas existem outras formas que podem também levar ao contágio do vírus da hepatite C. E, portanto, nós não podemos dizer 100% que isto, uma coisa é igual à outra. Isto é a primeira coisa, isto é um mito que é importante. A doença é silenciosa, e, portanto, evolui durante anos e anos e anos, sem qualquer tipo de sintoma. E que depois, muitas vezes, quando nós descobrimos a doença, é já numa fase já muito tardia, de doença avançada, de cirrose, muitas vezes já descompensada, ou pior de tudo, quando um doente nos aparece com um carcinoma hepatocelular, um tumor maligno do fígado. Portanto, é uma doença que é preciso estar atento a ela. Porque, de novo, se nós conseguimos diagnosticar muitos, tratar-nos todos, vamos curar praticamente todos. Quais são as principais formas de contágio do vírus da hepatite C? Ora bem, as formas de contágio da hepatite C é uma forma de contágio basicamente parenteral. O que é que isto significa? É, na esmagadora maioria dos casos, através da partilha de materiais injetáveis. Por isso, está muito associada aos consumos de drogas. A partilha de seringas, a partilha de agulhas, a partilha dos locais onde se fazem, onde vamos chamar de doentes, pessoas
enfim, que têm estes hábitos e que consomem drogas, onde fazem, enfim, a confecção das doses para se injetar. As outras vias que nós temos são as vias também, outras vias injetáveis, que resultam, por exemplo, das tatuagens. Mas atualmente as tatuagens são feitas, enfim, com bons cuidados, asepsia, material que é descartável, mas no passado fizeram-se muitas tatuagens sem nenhum destes cuidados. Outra das formas era os injetáveis não descartáveis, que se fazia antigamente, comuns, principalmente nos meios rurais, onde havia sempre alguém da aldeia que dava as injeções a toda a aldeia. Essa é outra das formas de transmissão, muito comum, principalmente na população rural. As transfusões de sangue. As transfusões de sangue, principalmente transfusões de sangue, antes de 1991. Eu aqui chamo a atenção para as pessoas que foram cometidas a cirurgia também antes desta mesma data, porque lá está, não só os que foram transfundidos antes de 1991, atenção, muito importante isto, uma especial palavra para as mulheres que sofreram muitos acidentes de parto antes destas mesmas datas e que tiveram que ser transfundidas. Uma recomendação forte: testem-se. Testem-se. É muito importante testarem, pois podem estar infectados com vírus da hepatite C. Obviamente que as esterilizações dos materiais dos dentistas, na altura, dos próprios materiais para a cirurgia, não eram propriamente as melhores. Não eram propriamente as melhores. Não era por incúria, não era por descuido. É porque, de facto, não eram, e nós sabemos atualmente que não eram, eram da melhor qualidade, com base nos padrões atuais. Depois há algo que é muito importante: as relações sexuais. A transmissão por via sexual entre homem e mulher é muito baixa, sobe a possibilidade de transmissão, principalmente se houver, no caso de sexo, de homens com homens. Portanto, sobe bastante essa possibilidade de transmissão por via sexual. A transmissão perinatal, ou seja, no momento do nascimento, é, de facto, muito pequena, muito reduzida, e nós praticamente poderemos dizer que não é uma forma de transmissão que seja importante. As major é partilha de material, uso de material não corretamente esterilizado, as transfusões de sangue, falamos das tatuagens, das seringas que eram fervidas, do material das cirurgias do passado. Todos os cidadãos portugueses que no seu passado e que nos estejam a ouvir tenham passado por estes mesmos processos ou tenham memória de algum destes processos, devem testar-se, devem pedir aos vossos médicos de família para se testarem. Neste episódio, contámos com a presença do Dr. José Presa Ramos, especialista em Medicina Interna e Doenças do Fígado no Hospital de Vila Real e responsável pelo projeto de erradicação da hepatite C até 2030 na região de Vila Real e Bragança. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada por nos acompanhar e se ainda não nos segue, siga-nos no YouTube em Cefid News e no Spotify em Cefid Talks Portugal.